Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda edição do Universo Cast, o podcast do curso de Psicologia da Faculdade Universo. Eu sou Edna Maia, historiadora e graduanda em Psicologia. Eu sou Cristiane Ferro, sou advogada e também graduanda em Psicologia. Essa nossa segunda edição, ela está super especial. Nós temos aqui como convidada a professora Joyce Ferreira, que é psicóloga formada pela Universidade Federal da Bahia, mestre também em Psicologia Social e do Trabalho pela própria Universidade Federal da Bahia, atua com psicologia clínica, atendendo adultos e na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, professora. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês é sempre um prazer. E eu queria começar, na verdade, não como entrevistada, mas perguntando como surgiu esse projeto de vocês, como veio essa ideia de criar um podcast do curso de psicologia. O podcast ele surgiu no semestre passado. As disciplinas passaram a ter, em sua grande maioria, uma extensão. E a gente começou a discutir como é que a gente iria fazer essa extensão. E conversando com a professora Jaci Carla, ela sugeriu um podcast. E foi uma coisa bem interessante, porque rapidamente, em coisa de 15 minutos, eu me lembro que eu assumi o quadro, Jaque, que é pedagoga e estudante de psicologia, também assumiu o quadro, e nós montamos o roteiro do podcast. E aí passamos a buscar as pessoas que seriam entrevistadas. Trouxemos duas convidadas da área de educação, porque a gente estava falando a respeito da avaliação psicológica no contexto educacional. E o podcast foi um grande sucesso. A gente ficou muito feliz, porque repercutiu dentro da comunidade acadêmica, mas fora. Então, muita gente passou a interagir. E quando nós começamos o segundo semestre, na verdade, assim, nós saímos do semestre passado já combinando que no segundo semestre nós faríamos novamente podcast. E a ideia é que todo semestre a gente consiga gravar entre 1 e 2 podcasts. Então, o podcast nasceu nesse processo. E aí eu aproveito para falar que esse trabalho, né, Cris? Ele é fruto de uma construção coletiva. Né? Nós estamos fazendo a disciplina de terapia cognitivo-comportamental com a professora Jaci Carla Té, que é quem orienta a gente no curso. E a escolha foi a turma, né? São estudantes de psicologia do 8º semestre que nos encarregaram de maneira muito honrosa e confiaram em mim e Cris para conduzir esse momento. Também é importante a gente agradecer a coordenação do curso, né, Cris? Professor Rodrigo Sampaio, que coordena o curso de psicologia da Faculdade Universo, e os nossos colegas que confiaram, e também aqui o pessoal da PodRam, o estúdio que está responsável pela nossa gravação. Vamos lá? Maravilha, maravilha. E eu acho muito interessante, né, essa iniciativa, porque faz com que o conhecimento produzido dentro da academia ganhe outros espaços, né? Um podcast que acaba sendo acessível para outras pessoas. Então, é uma produção de conhecimento que chega em lugares que a gente muitas vezes não chegaria enquanto estudante de psicologia dentro da sala de aula. Então, muito. Chega na sociedade, né? Exato, chega em na outros lugares, sociedade. chega na Exato. rede, né? Acaba que pode viralizar, né? Pode Sim, conquistar um sim. espaço que realmente na academia a gente fica às vezes com muitas discussões que fica ali com os nossos pares, né? E aí que não sai, né? Coisas Exato. importantíssimas a serem repassadas Sim, mesmo. hoje se fala muito, né, da importância da psicoterapia, principalmente depois da pandemia. Exatamente. Então, acho que falar sobre temas gerais da psicologia acabam diminuindo os preconceitos em relação à nossa própria profissão, que ainda é muito carregada de estereótipos negativos, essa ideia de que psicologia, psicoterapia é coisa de gente doida. Ainda em 2024 persistimos com esses Persiste. preconceitos. Eu acho que a Então, pandemia deu uma quebrada nisso, né? Porque sim, nós somos uma sociedade pós-pandêmica que precisamos da terapia, né? Adoecemos, né? Foi bem difícil, muitas pessoas enlutadas, né? Então, assim, a gente tem diversas ansiosas, né? Então, a gente tem diversas questões emocionais que eu acho que nunca se falou tanto em saúde mental como da Verdade. pandemia para frente. E, assim, é necessidade realmente, porque somos um país com diversas questões sociais, econômicas, emocionais, que precisam ser cuidadas, né, nesse pós-pandemia. Mas, Joyce, fala um pouquinho pra gente sobre a origem da TCC. O que é a TCC? O que é essa TCC, né? E o que levou você a escolher essa abordagem? pronto. Maravilha. A TCC é uma abordagem teórica criada por Aaron Beck, mais ou menos aí na década de 60. Ele e outros colaboradores foram responsáveis por criar uma abordagem nova que nasce a partir de alguns questionamentos de Aaron Beck, que era
psiquiatra, Uhum. que trabalhava muito com depressão, com ansiedade, ele tinha um histórico familiar também relacionado a isso. Ele tem uma mãe, tinha, né, na verdade, uma mãe que viveu um processo de luto difícil, ela deprimiu após perder uma das suas filhas. Ele também teve muitos problemas de saúde, né? Decide fazer medicina, psiquiatria. Dentro da psiquiatria, ele se torna também psicometrista, um pesquisador das psicoterapias de um modo geral. Então, quando a gente fala de psicometria, ele é um dos responsáveis, né, por escalas muito importantes de mensuração de transtornos mentais como depressão, ansiedade. Também era professor universitário e antes ele era psicanalista, mas ele tinha algumas questões em relação à psicanálise. E mais do que tentar trazer brigas de teorias, de De abordagens que eu não considero nada frutíferas. A gente estava conversando sobre isso Mas- antes de entrar aqui. Mas eu acho muito interessante porque, assim, a ciência tem por característica ser um conhecimento revisável, ou seja, Sim, Beck não constrói as coisas do nada. do Ele nada, vem a exatamente. partir da De algum psicanálise. lugar, né? Exato. E a psicanálise tem um papel importante nisso Exato, tudo, né? com certeza. Então, assim, a partir daquilo que ele considerava algo que não contemplava, que não fazia sentido mais para ele, ele disse: olha, eu preciso estudar um pouco mais. Estudando pacientes, principalmente deprimidos e ansiosos, Beck começou a acessar um padrão. Ele começou a identificar que pessoas deprimidas tinham um padrão de pensamento, de cognição que era muito similar. Então, ele começou a observar que essas pessoas, por exemplo, elas tinham uma visão de si muito negativa, uma visão do mundo muito negativa, uma visão do futuro também muito negativa. A partir desse padrão, ele questionou que a psicanálise para ele não dava mais conta disso, porque ele dizia assim, a psicanálise se apega muito, dá uma ênfase muito grande ao inconsciente. E ele dizia que isso gerava um incômodo, porque aquilo que o paciente trazia, por exemplo, não era meramente um reflexo de uma vivência infantil, acessar as suas memórias, mas eram problemas que estavam no contexto atual do sujeito. E, portanto, às vezes na psicanálise os tratamentos eram muito longos, não só a duração da sessão era longa, como Sim, também prazos indeterminados. Por quê? sim. Porque a gente tratava talvez muitas coisas ao mesmo tempo e a proposta de Beck era trazer um pouco mais de foco para a resolução de problemas, ou seja, a gente selecionar um problema, atinge aquela meta estabelecida e depois a gente vai, por exemplo, trabalhando outras metas em terapia. Então, assim, a minha escolha pela TCC como uma abordagem teórica que adoto hoje para a clínica vem num processo anterior. Assim, originalmente eu sou da psicologia social Uhum. e de uma psicologia social de base cognitiva, então essa perspectiva cognitiva já estava há muitos anos na minha vida e para mim era muito fácil compreender essa relação entre cognições, que são os pensamentos, as crenças, as percepções que nós temos do mundo, relacionadas diretamente com as emoções e os nossos comportamentos. Portanto, isso para mim sempre fez muito sentido, mas até então eu não trabalhava numa perspectiva clínica, por exemplo, como a gente trabalha na TCC, que traz uma ideia de reestruturação cognitiva. Ou seja, um dos nossos objetivos enquanto terapeutas da TCC é justamente ajudar o nosso cliente, o nosso paciente, como queiram chamar, a olhar para os seus pensamentos, analisar esses pensamentos, porque a gente reconhece que pensamentos que são negativos, pensamentos que são catastróficos, interferem nas nossas emoções e, portanto, nos nossos comportamentos. Um exemplo, se hoje eu tiver que sair daqui e pegar um avião, se os meus pensamentos forem conectados com o acidente do avião que aconteceu na semana passada, por exemplo, muito provavelmente eu vou ficar muito ansiosa. Então eu vou começar a pensar, a ter pensamentos distorcidos do tipo: basta eu pisar num avião que eu vou derrubar um avião. Estou tão ansiosa, o meu medo é tão grande que é capaz de criar um desastre. E aí a gente superestima a quantidade de acidentes aéreos, ou seja, isso não é um pensamento realista. É um pensamento que está ampliando uma dimensão de um problema, mas se a gente fizer o cálculo estatístico do número de acidentes aéreos que acontece, Não talvez seja corresponde ao pensamento, né? exatamente. E aí a gente observa que
o evento é algo extraordinário na vida do sujeito, ou seja, a gente voa pouco, a gente tem uma série de filmes, séries que trazem eh, desastres aéreos, então nós somos Sim, expostos, isso tem um impacto midiático muito maior do que um acidente de moto que acontece cotidianamente. cotidianamente muito várias mais, né, vezes. Eu inclusive. acho interessante que você tocou num ponto fundamental. Eu vivi essa experiência. Eu estava com uma viagem marcada, exatamente naquele período em que nós tivemos o acidente da Voipés, se eu não me engano, Sim, né? Uhum. E eu tenho uma filha de 11 anos. E foi desesperador para ela, porque ela o tempo inteiro vinha até mim, ela angustiada, chorava, não conseguia dormir direito, com receio de que alguma coisa acontecesse comigo. E eu, depois que eu me tornei mãe, eu passei a ter medos que eu não sim, tinha antes, né? Eu sempre voei de avião, adoro. Eu entrava no avião, parecia que eu estava na Sim, minha segunda casa, mas a maternidade me trouxe alguns medos. E o tempo inteiro para mim é desafiador porque assim, eu vou, eu não me privo, mas eu vou com é, medo, sim, mas eu vou. é E isso eu mesmo. precisei fazer exatamente isso com minha filha, sentar com ela, acolher, porque o medo dela era bem real, real. Sim, né? E mostrar em dados, olha, não é comum, é muito raro que isso aconteça, não vamos ficar com esse pensamento, né, negativo. Veja que avião é um meio de transporte seguro. Todos os dias nós temos vários acidentes que normalmente são a pessoa está andando de bicicleta, ela está de moto, ela está de carro. Então, assim, justamente para evitar a construção desse pensamento negativo que muitas vezes acaba paralisando, né? Essas paralisando. crenças negativas, elas Exato. têm um efeito. Pois é, e aí você finaliza justamente com o que a gente chama da dimensão comportamental dessa tríade cognitiva, né? Dessa relação entre pensamentos, emoções e comportamento. Então, se o meu medo, se a minha ansiedade se torna tamanha a ponto de me paralisar, fazendo com que eu desista da viagem. Percebe? Que muitas vezes algumas pessoas que têm pensamentos que são um pouco mais saudáveis, os pensamentos catastróficos existem, mas as pessoas conseguem questionar, responder a esses pensamentos que são distorcidos do tipo, mas eu já viajei muitas vezes antes e não aconteceu nada. Então a gente começa a olhar que existe um contínuo, não existe somente a catástrofe, mas existem outras possibilidades, inclusive da viagem ser maravilhosa. Sim, Então, esse é o processo que a gente faz com o cliente de ajudá-lo a pensar de uma forma mais adaptativa e gerando emoções mais positivas, emoções que são impulsionadoras de comportamentos que ele quer adotar. Ou seja, ir de avião para determinados lugares é, de fato, a melhor opção. Uhum. sim. Então, se a gente pensar no tempo passado, a gente viajava de navio, levava É, meses, a muito mais gente ia no lombo tempo. do Exatamente. cavalo e Ter a que Salvador já Não tem durou lugar que 15 nem de dias, cavalo. quando não tinha a BR. Né? As pessoas para imagine, de Feira de Santana para Salvador levava-se 15 dias, porque você subia, descia, né? Não tinha estrada. sim. Hoje você tem o meio de... E foi interessante também, porque essa viagem que eu fiz sozinha. Mas agora, em outubro, nesse feriado, nós fomos em família e fomos de avião. E foi uma viagem maravilhosa. E em momento algum, ela trouxe à tona esse medo, esse receio. Então, acho que ficou bem Resolvido. resolvido, ela conseguiu elaborar. Elaborou bem. Teve uma coisa que me chamou a atenção. Cris dizia assim anteriormente: nós vivemos numa sociedade pós-pandêmica, né? E professora, eu trabalho na educação com adolescentes já há bastante tempo. E mesmo antes da pandemia, a gente já percebia assim, que era crescente a necessidade de um acompanhamento, da terapia, né? A gente já, isso em sala de aula já era gritante. Na pós-pandemia, nesse momento pós-pandêmico, de fato, isso se acentuou. E eu passei a observar, e na sala de professores, né, a gente tem sempre uma. O professor sai e continua falando sobre a sala de aula. Impressionante isso, né? A gente está numa festa e o assunto continua sendo a escola. Esse pensamento negativo é um pensamento negativo e uma falta de perspectiva. Sim. E isso tem sido tão comum entre os jovens, sabe? A gente para conversar. Eles, às vezes, inclusive, procuram. Eu sou procurada, às vezes, por aluno, por favor, converse com minha família, eu preciso de ajuda, né? Crises de ansiedade são corriqueiras, não só no momento de prova, mas em outros momentos durante a aula. Mas esse pensamento negativo é algo que passou a me chamar a atenção. Não é que ele não existisse, mas realmente Tá nesse pós-pandemia potencializado, há uma, né? exato, e uma falta de perspectiva, de sonho, de desejo, um sentimento de fracasso. E eu estou falando de
quem tem 14 anos, 15 anos, 16, 17, está aí às vésperas do Enem, né? E a TCC, nessa situação, como é que ela atua? Ela atua principalmente identificando esses pensamentos, ou seja, primeiro a gente busca esses conteúdos com os clientes, sejam crianças, adultos, adolescentes, e veja, carregados muito cedo de uma desesperança, Uhum. de uma cobrança muito forte, tanto das famílias quanto cobranças que vão sendo introjetadas e eles assumem isso como cobranças deles mesmos, de desempenho. Então, veja como a gente tem se tornado cada vez mais competitivo. Algumas coisas que eu observo na infância que são tão diferentes. Eu também tenho um filho de 12 anos, na idade da sua, e a minha mãe, por exemplo, olha para mim e faz assim: mas não é um absurdo ele ter aula de 7h15 da manhã às 13 horas, 4 dias na semana? Quando chegar na quarta-feira, ele entra às 7h15 e ele sai às 17h30, no Nossa. 6º ano. E aí eu penso o quanto que ele chega em casa, ele ainda tem atividades, que são atividades para complementar a carga horária da sala de aula, ou seja, os deveres de casa. A gente ainda tem as necessidades de uma atividade esportiva, etc. E quando a gente vai ver como é que está a agenda de uma criança, De uma criança. de uma criança. De uma Então a gente tem que estar criança. muito atento a isso. Eu lembro que eu estudava de manhã, o que eu fazia de tarde? Pipoca. Sessão da tarde, E criança gosta dormia. de quê, gente? Criança precisa de quê? Desse lúdico. Cadê esse lúdico nesse momento Sim. dessa sociedade dos resultados, né? Que tá se cobrando resultado o tempo inteiro de seres de 10, 11, 12 anos. Exatamente. E Né? assim, eu vejo que as crianças dormem muito pouco. Sim. Além de tudo isso. O Então, que assim, o dificulta a nível de, cognição, né? exato, o nível de irritabilidade das crianças é muito, a tolerância à frustração é muito baixa. Então, a gente está vivendo a coisa do multi-estímulo o tempo inteiro. Então, Muita tela. dificilmente a gente consegue fazer uma coisa de cada vez. Então, quem estiver assistindo esse podcast provavelmente vai estar lavando louça, vai estar lixando a unha, vai estar ouvindo no carro, ou seja, a gente não está parando para fazer uma coisa por vez. Então, isso gera uma exaustão também cognitiva que é absurda. E que às vezes a gente não vai sentir esses resultados de forma tão imediata, mas eles vêm. Eu acho que a gente nunca teve tanta criança buscando tratamento como hoje. Você começou falando aí da psicanálise, né? Que a TCC vem de um caminho de psicanálise também, Sim. né? Do fundador. E a psicanálise, ela tem um tempo maior, né? Ela tem um tempo indefinido, indeterminado. A TCC, ela se propõe a fazer de uma forma mais curta, mais imediata. Você acha que, nesse momento que a gente vive, dessa entrega de resultados, a TCC também ganha espaço por isso? Você acha que tem alguma relação? Sim, a TCC inclusive é muito criticada por conta disso, porque as pessoas não compreendem que a gente não determina 8 sessões, 12 sessões para tratar uma determinada queixa do Sim. cliente, mas a gente é atento ao tempo. Atento ao Uhum. tempo é diferente de traga o seu amor de volta em 3 determinar. dias. Entendi. Entende que Aham. para alguns tipos de transtornos a gente vai precisar de um tempo prolongado. Sim, Transtornos maior. alimentares, por exemplo, é algo muito difícil de ser tratado Sim, exatamente pelas características do transtorno, como, por exemplo, a comida é algo que a gente precisa. sim. Tratar uma pessoa com um problema com cocaína é muito mais difícil, muito mais fácil, na verdade, do que tratar alguém com comida. Alguém que tem uma compulsão, que come muito, por exemplo, porque comida ela vai encontrar em todos os lugares. Cocaína, a gente tem como viver sem cocaína, mas a gente não tem como viver sem Verdade. comida. É, pensei faz muito nisso. sentido. É. Também não Só parei pra que pensar a nisso. gente tem uma compulsão não por uma bacia de alface, mas por Uhum. comidas que são Veja bem. que a gente Sim, chama de claro. hiperpalatáveis. Ou Sim. seja, se a gente olhar bem, o que é que a gente acaba tendo um comportamento compulsivo alimentar? Aquilo que a natureza não nos deu. Ou seja, a gente não tem alimentos que fazem que tem a composição nutricional. Não sou nutricionista, mas assim, basicamente quando você tem uma fruta que tem muita gordura, do tipo abacate, ela é pouco doce. Uma Sim. fruta que é muito doce, ela tem pouca gordura. Só que o que nós fizemos enquanto humanos? Fizemos bolo, fizemos biscoitos, a gente juntou o açúcar, a gordura Os e, farináceos, né? Açúcar, ou seja, leite, é ovos. tudo de maravilhoso. Então a gente junta essa gordura que vem do leite, que vem dos ovos, que vem da manteiga, os outros derivados do leite, com açúcar alto.
Então, observe o quanto que é difícil você, num lugar, num país, numa cultura, que isso está disponível nas prateleiras, em que isso é um onipresente, que a gente vai fazer uma celebração de aniversário de alguém, É e cultural, a né? gente vai, Docinho, exato. pãozinho, a coxinha, o Sim. quibe, Então, o percebe que é refrigerante. muito difícil tratar isso e a gente vai precisar de um tratamento muito mais prolongado do que para outros transtornos que a gente tem técnicas mais eficazes. Ou quando são pacientes que têm uma vida que a gente poderia considerar caótica. Caótica em vários aspectos, traumas, violências, privações, pobreza. Então, aquele conjunto que é muito difícil de ser tratado. Então, a gente vai precisar um pouco mais de tempo. Então, não é dizer que a gente vai ter um paciente de forma indeterminada, mas a gente tem ali uma medida de que, se a gente focar direitinho, por exemplo, um paciente que chega com receios para dirigir, Hum. é um problema focado, mas no meio desse processo ele pode receber um diagnóstico de câncer, ele pode ter um divórcio, acontecer algo na vida dele que desvia o foco e a gente não vai poder dizer para ele em terapia, não, você veio para cá para Para poder resolver isso, resolver o né? problema com a direção e não importa que agora você tenha recebido um diagnóstico de Não faz câncer. Não sentido, faz né? sentido. Uhum. Não é acolhedor, nem nada do tipo. E a gente vai tomar decisões de forma colaborativa com o cliente. Percebo que isso que você me trouxe hoje, seja lá o que for, está te mobilizando muito. Então a gente dá uma pausa aqui. Você concorda com isso? Então, se não, a gente não tem uma possibilidade de resolutividade daquilo que o cliente trouxe como queixa inicial. Mas dá uma pausa ou segue com uma nova demanda? Pode haver um reencaixe? Sim, sim, a depender também da Passou por um, disponibilidade do tava com cliente. medo de elevador, de andar elevador, tinha uma claustrofobia. Sim, aí a Aí gente muda as aconteceu um metas. luto, perdeu a mãe, o Sim, filho, perdeu sim. alguém muito especial, muito querido. Então, E imagina aí a uma gente pessoa. reorganiza, então, Exato, esse... exato. Novas demandas que E vão vão surgindo. surgindo. Mas observe que não dá pra gente cuidar de alguém que tem uma fobia de elevador se está passando por um processo de luto importante nesse Sim. momento. Então, aquilo é uma demanda mais urgente que vai precisar ser cuidada e depois a gente volta. Por quê? Porque não andar de elevador, muito provavelmente, também traz um prejuízo para a vida desse indivíduo Sim. e ele vai querer cuidar disso. Sim. Não é que a gente esqueça que isso um dia existiu, a gente retoma isso que foi estabelecido como meta e uma meta colaborativa. Então, o que é que eu Uhum. chamo de colaborativa? Não é uma decisão exclusivamente do cliente nem do terapeuta. Não sou eu que decido que o meu cliente. Eu tenho um cliente que fuma, mas ele nunca trouxe um desejo De de parar, parar de né? fumar, por exemplo. Não é a Então, queixa não sou principal. eu. Eu já Uhum. perguntei quando ele recebeu um diagnóstico de câncer, o que ele pensava do diagnóstico, se ele via algum tipo de relação com o comportamento de fumar. Mas aí ele disse que não, o tipo de câncer específico não tem relação, não sei o que, não sei o que. Ele acredita que não. Ou não quer, Ou não quer talvez, tocar enxergar, naquilo, ver. naquele momento Sim. específico. Mas observe que também a gente pode receber algumas demandas, que são demandas que a gente tem que, junto com o cliente, mostrar que não são demandas palpáveis, factíveis, que a gente não tem garantias de sucesso. Por exemplo, eu vim buscar terapia porque eu quero passar num concurso público. A gente ajusta com o Uhum. cliente. A gente pode aqui, em conjunto, fazer com que você tenha um estudo mais produtivo. Você consiga estudar mais, você consiga estudar melhor. Mas passar no concurso envolve outras variáveis que são mais amplas. Qual o número de vagas, por exemplo? Então, às vezes, a gente tem concursos que tem uma vaga. Concurso para Uhum. professor universitário, por exemplo, na Universidade Federal. É. Uma vaga. Então, assim, como é que você vai estabelecer uma meta e você não tem como garantir que essa meta seja atingida? É óbvio que a gente não dá garantias para o cliente, mas a gente traz para ele uma esperança de que é Sim. possível, de que a gente já tratou casos similares, de que a literatura nos traz evidências de melhoras nessas condições. Mas passar no concurso não pode ser a meta. Melhorar como eu estudo, sim, pode ser uma meta. Assim Talvez como trabalhar a ansiedade, se uma pessoa ansiosa, se tiver sim, alguma compulsão ligada a sim. isso, né? Ou Foi por algumas outros... pessoas que chegam assim, fui convidada para ser madrinha de casamento e eu vim para cá porque eu quero emagrecer 30 quilos, estou na academia, fui para um médico e ele me disse que eu sou muito ansioso, eu preciso Uhum. cuidar da minha ansiedade em terapia com o objetivo de perder 30 quilos. Tá bom, quanto tempo você pretende perder 30 quilos? Ah, eu vou ser madrinha desse casamento em 2 meses. E aí a gente Mês que vem. precisa Nem bariátrica, né, minha Não ajustar. trabalhamos também com varinha de condão. Não é mágica, né, Não é pessoal? magia. Não é exato. magia.
Fica... Ainda não chegamos ao ponto Exato. da fada madrinha, Sim. ainda não transformamos a abóbora em Sim. carruagem. E por isso é importante que a gente faça esse momento, né, de estabelecimento de metas em conjunto com o cliente, porque às vezes os desejos são desejos não palpáveis, não dá para fazer. Sim, E sim. tem uma coisa que eu acho interessante na TCC também, que tem isso, é uma abordagem, é tudo muito acordado, né? E existem aquelas atividades, as tarefas Sim. para casa. Minha filha, por exemplo, ela tem descalculia. E aí eu procurei o acompanhamento, a psicoterapia para ela, porque, como eu sou professora, ela tem descalculia, ela terá descalculia o resto da vida, e eu sei do sofrimento que isso Uhum. causa, né? Então ela já vem no acompanhamento já tem um tempinho. Mas eu também sei que nesse processo, então, o motivo inicial foi mas ao longo outras questões elas vão aparecendo, acho que se Sim. encaixa no que a gente estava falando agora, né? Então você tem uma causa ali inicial, mas outras demandas elas acabam acontecendo. E aí, professora, eu queria saber, que a gente escuta falar muito, né, sobre uma técnica chamada registro de pensamentos disfuncionais, né? Como é que essa técnica ela é aplicada? E quais são os benefícios para o paciente? Muito importante. Assim, é a base da TCC. Ou seja, se a gente fala o tempo inteiro de identificação de pensamentos, como é que a gente faz isso? A gente vai esperar que a gente tenha um pensamento disfuncional e depois, na outra semana, na próxima quinta-feira, a gente leve isso para o terapeuta. Nossa memória falha. Sim. Então, registrar é importante. E a gente solicita que esse cliente, quando começa a terapia, que ele crie o caderninho de terapia, ou a gente imprime essa folha do registro dos pensamentos disfuncionais e entrega ao cliente, ou mais recentemente, a gente tem também utilizado alguns aplicativos que ajudam nesse processo do registro. Então, é importante que a gente faça um processo de psicoeducação com o cliente, explicando exatamente por que é importante registrar. Por quê? Porque algumas coisas nos escapam. Então, quando eu pensei uma coisa que me gerou uma emoção, que eu considerei algo desconfortável, que me gerou um sofrimento, por exemplo, eu preciso registrar isso, anotar na mão, anotar, mandar no áudio, naquele grupo que a gente cria para a gente mesmo. Sim. A gente pode mandar para o aplicativo, a gente pode criar um bloco de notas, ou seja, para que a gente não perca essa oportunidade de fazer essa relação entre o pensamento, o que eu senti quando eu tive esse pensamento e como eu me comportei. Sim. Ou seja, às vezes a gente tem estratégias comportamentais de enfrentamento, às vezes a gente tem a de fuga, às vezes a gente faz uma coisa que é uma tentativa de compensação, por exemplo, pensamentos do tipo, você olhou a torta de chocolate, aí você pensa, ai, a semana foi tão dura, foi tão difícil. Eu mereço. E aí, quando você come a torta de chocolate, vem aquela sensação de prazer, de satisfação, mas depois vem uma culpa. Uma culpa porque eu fui para o nutricionista, eu estou buscando uma perda de peso, e aí aquele conforto que inicialmente veio com a torta de chocolate, depois reverbera em uma culpa. E aí eu posso fazer algumas coisas. Eu vou me perdoar porque eu fiz isso desta vez. Eu posso ter comportamentos disfuncionais, como vou ao banheiro e provoco vômito, por exemplo. Então é importante a gente identificar esse meu pensamento gerou o quê? Por que que, eu mereço? Eu só merece torta de chocolate ou você pode fazer outras coisas para se premiar por ter feito algumas coisas, pela semana ter sido difícil. E a gente vai ajudando o cliente a ter outras alternativas comportamentais para além da torta de chocolate. Se essa pessoa está com diabetes, por exemplo, a torta de chocolate não pode ser esse prêmio. Não. Ela poderia fazer uma massagem, ela poderia comprar orquídeas para casa dela. Ou seja, buscar, não sou eu, enquanto terapeuta, que vou dizer a ela o que é que pode trazer conforto, mas algumas pessoas entram num site, numa loja, num aplicativo e compram coisas que elas não precisam, porque muitas vezes é isso que a pessoa reconhece como uma recompensa para algum esforço ou para situações de tristeza. Estou tão triste, por isso vou me afundar na panela de brigadeiro. Então, percebe que a forma como eu lido com isso, como eu interpreto, como eu penso sobre uma determinada situação, vai gerar emoções e comportamentos que são diferentes. Uhum. E a gente vai
olhando a partir desse registro do cliente. Então, o cliente registra e ele leva na sessão seguinte para a gente trabalhar esses pensamentos. E aí depois a gente vai ensinando a ele a pensar em comportamentos alternativos, que é exatamente isso. Não, a torta de chocolate não é o mais funcional, não é o mais saudável para você, não é o mais adequado. Não que você, em determinadas situações, precise se privar da torta de chocolate, mas assim, toda vez que você estiver triste, você comer chocolate, você vai vivenciar muitas tristezas na vida. Se você é diabética, você não pode. Então, é a gente trazer que outras coisas você pode fazer que são também prazerosas, ver um pôr do sol. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, mas eu não tenho dinheiro para sair. É verdade, sair é Sim. muito caro. Uhum. Mas o que está dentro do seu sair? Aqui na Ah, praia, ver um pôr do sol é de graça. exato, Você pode dar uma exato, caminhada no pôr do sol, se, exato. se, se Eu for vou à também interessante para a praia, pessoa, né? exato, eu vou à praia e eu monto tudo bonitinho na minha bolsinha térmica e levo, por exemplo. É óbvio que a gente vai considerar, Joyce, você tem carro, isso é fácil para você, quem vai sair de ônibus é pesado, é difícil, vai gastar mais tempo, a gente vai buscando outras alternativas Claro. que sejam possíveis para essa pessoa, assim como o registro de pensamentos disfuncionais. Veja que eu ofertei algumas opções. A gente vai ter que verificar junto ao cliente o que faz sentido para ele, qual a melhor forma de registrar, para a gente evitar que esse paciente abandone uma tarefa que ele considere muito difícil, muito chata. É claro que a gente não vai pegar cada pensamento e fazer 18 questões sobre um pensamento. É exaustivo, não dá. Mas aqueles pensamentos que são os mais fortes, aqueles que trazem mais sofrimento para o sujeito, então esses precisam sim ser alvo do trabalho em terapia. Ou seja, nem tudo que o cliente trouxer de conteúdo vai ser explorado como alvo de uma meta terapêutica, etc. Mas a gente vai. Algumas coisas nos chamam a atenção, algumas coisas causam sofrimentos, alguns conflitos que a pessoa não vivencia de uma forma que é considerada positiva, saudável para ele. Aí você falando aí, né, dessa questão da relação mesmo com o paciente, né? E na TCC, talvez em todas as abordagens, né, essa relação com o paciente ela seja muito importante, ela é muito importante. Como é que é essa relação paciente-terapeuta? Como é que funciona isso na prática? Sim. E aí é mais uma vez, né, que Aaron Beck bebe de outras fontes. Então, inclusive a Judith Beck, né, que é filha dele, tem aquele livro Teoria e Pesquisa, Teoria e Uhum. Prática. O O verdinho. Verdinho, Uhum. exato. O É um livro, é o clássico, né? clássico, Que todo mundo TCC tem, né? Todo mundo clássica, tem. exatamente. Na Então, aula é assim, todo mundo em cima da mesa, né? aí Todo o mundo próximo, abre. próximo podcast aí é o patrocínio da Artmed, então Por patrocina as favor. meninas, Boa ideia, enfim. inclusive. Eu acho. Então, esse é o livro básico da TCC Sim. clássica. Se eu não me engano, esse é capítulo 7 que fala sobre aliança terapêutica. Uhum. E ele vai beber na fonte de quem, gente? Quem mais estudou em termos de psicoterapia essa importância da aliança terapêutica? Carl Rogers. Uhum. Uhum. Então, percebe que a gente não constrói uma teoria baseada no nada, não. Se a gente já tem outros teóricos que construíram algo que a gente diz assim, isso faz sentido, isso ainda funciona. Então, eu digo sempre para os meus alunos que não adianta a gente dominar todas as técnicas se o cliente não voltar semana que vem. É verdade. É verdade. Então, se a gente não consegue escutar esse cliente mais do que um papel de anamnese para preencher, esse cliente precisa ser escutado. Acolhido, né? De Acolhido, ter forma os seus empática, sentimentos né? validados. Então, isso o Carl Rogers já trouxe há muito tempo. Então, assim, chegar para alguém falar sobre as suas dores é uma coisa muito difícil. Falar para uma pessoa que você nunca viu na É, vida, e no no primeiro primeiro momento é dia de isso, né? A terapia. O estranheza medo de de ser alguém. julgado, entendeu? Eu escuto isso muito das pessoas. Não, eu não vou porque eu tenho medo da pessoa ficar me julgando, né? Como é que eu vou dizer o que eu penso, o que eu sinto, abrir minha vida para uma pessoa que eu nunca vi, que é um completo estranho, uma completa estranha, né? Se desnudar, né? É, Exato. E então, se a gente não for cuidadoso nesse processo, e aí a gente vai fazendo isso de algumas formas. Por exemplo, em alguns momentos na TCC a gente utiliza o recurso da autoexposição. O que é autoexposição? É quando o terapeuta pode falar sobre ele. Hum, Não que ele vá transformar a terapia do cliente dele como um sim. lugar da terapia dele, Mas não é é para isso. gerar um link, né? Para que Exato. o o vínculo paciente consiga se reforça. sentir né? Dar uma sensação de Me sinto pertencimento, compreendido. compreendido. Olha, Quando acontece isso você, com por exemplo, me ele. disse assim, eu sou mãe de uma menina de 11 anos,
Opa, na mesma hora eu fiz assim, Você se ai, gente. identificou Quando já, ela né? falou assim, minha filha tem descalculia, aí eu fiz assim, ela sabe o que é ter um filho que isso aí interfere na autoestima, Sim, que se a gente não cuida da descalculia, a gente vai ter outros problemas dentro da sala de aula e na vida dessa menina. Então, uhum, assim, eu aqui que escuto, enquanto mãe de uma criança com TDAH, eu digo, ela sabe o que eu estou vivendo. sim, Então, ela sendo professora, lidando com as crianças atípicas, ela vai ter um olhar de compreensão muito maior. sim, Por quê? Porque ela também tem uma cobrança enquanto mãe. Então, isso vai ajudando o cliente a ter mais vínculo com esse terapeuta, esse vínculo se fortalecer a cada dia. Então, a gente abre possibilidades de feedback. Perguntar para o cliente como é que você se e o sentiu feedback hoje, é importante, como né? é que foi para você. A gente diz assim, olha, no meu primeiro dia de terapia, antes de começar, eu fiquei muito apreensiva. Eu fiquei pensando ao longo da semana, por que que eu marquei mesmo? Ai, meu Deus, que eu vou chegar lá e eu vou dizer o quê? Então, quando a gente traz esse relato pessoal, que precisa ser genuíno, verdadeiro, não é Sim, uma invenção. Uhum. uhum, Não é uma invenção, é aquilo que realmente se é o que conecta. ocorre, né? Exato, exato. Então, são experiências vividas. Vocês estão em segunda carreira, por exemplo. Se vocês têm um cliente que chegam até você e que diz assim, eu estou muito aflito porque eu estou tendo a decisão de mudar de carreira agora aos 40. Ai, aos 40 eu acho que minha vida já devia estar assim, assim. Aí você diz assim, eu resolvi fazer uma segunda graduação, que foi essa, psicologia, quando eu tinha 40. E hoje eu estou muito feliz, muito satisfeita com a decisão que eu tomei. Não foi fácil, mas estou aqui. Ou seja, você não se coloca como um padrão a seguir de Sim, comportamento, mas sim. você compartilha das dificuldades com o cliente. E isso ajuda a fortalecer esse Essa vínculo, aliança terapêutica, né? que é muito importante. Porque se esse cliente não se sente acolhido, se ele sente que ele está indo pro terapeuta, é a mesma coisa de conversar com o vizinho, com os amigos, que dizem, Sim, você tem que ir. Ou que não, você não poderia ter dito isso, ou que a pessoa precisa, né, esconder determinadas coisas do terapeuta, você diz assim, na semana que vem ele não vai. É um investimento muito alto, gente, não só em termos financeiros, sim. mas é De um investimento tempo, de de tempo, de disponibilidade, afeto, né? de De energia, acreditar. né? Mental É, o estar também. disposto, né? Porque você Sim, se dispor a algo é realmente, sobretudo numa situação como essa, em que você vai se desnudar para uma outra pessoa, o mínimo, né? Que a gente espera é que exatamente. exista ali um acolhimento. Aí eu fiquei aqui pensando, enquanto Joyce falava, como é que a gente faz isso em um sistema em que a gente está vendo atendimento de 20 minutos, de Então, 30 minutos? Me conte, professora, Me como conte, é a que gente faz? precisa fast correr food, para as fast colinas. terapia. Teletubbies. A Como gen- é, gente? exato. E aí Essa fluid, né? Essa assim, sociedade fluida. é algo que eu converso muito, especialmente com o meu grupo de estágio, né? Porque há uma ansiedade muito grande para se inserir no mercado como psicólogo. Mas a que custo? Podendo cumprir com os meus princípios éticos? Uhum. Porque Então, é uma questão que a gente precisa estar conectado. Às vezes o estudante diz assim: não, eu vou começar atendendo numa clínica com um plano de saúde que vai me impor esses 20 minutos, mas numa manhã eu vou conseguir atender tantos pacientes. No grosso eu ganho algum dinheiro e eu começo a ter contato, eu começo a mostrar meu nome no mercado, eu começo a ganhar experiência. E às vezes eu digo para os alunos: talvez não seja bem assim. pois é, porque Porque, às vai, vezes, a meta vai que dar o estudante tempo, né? estabelece é assim: eu quero ter uma agenda lotada, é meu sonho de vida, ter uma agenda lotada. Aí eu digo, gente, a agenda lotada não deveria ser a meta de ninguém? E por que que eu digo não deveria ser? Porque a gente precisa, para ganhar experiência, não só uma quantidade grande de clientes, mas a gente precisa ter tempo para estudar. Para pensar sobre o Pensar paciente, né? sobre Para cada planejar, caso, para a gente. na sessão seguinte voltar e retomar, né? Então isso Exatamente. demanda tempo e energia do profissional Exato. também, Então, assim, né? se eu atendo em 20 minutos, que o outro já está colado nos 20 Imagine minutos 1 hora, 3 seguintes, eu não pacientes, registro, eu gente. não Nem anoto, respira. você não respira, você não está bem. Como é que fica seu processo atencional para estar diante de outro cliente? E aí o cliente falando de fulano e você, ai meu Deus, quem é fulana? Você não Não, sabe quem é o seu e essa cliente. conexão, essa relação, né? Essa aliança, como é que vai Fica funcionar, muito né? prejudicada. E assim, se eu estou atendendo meu cliente, eu não tenho tempo para estudar, para fazer a formulação de caso dele, que é individualizada, é cliente por cliente, para planejar o tratamento dele, que estratégias,
Imagina, gente, 20 minutos, a TCC ela é estruturada. O que a gente Sim. faz? Checagem de humor, ou seja, vai ver como é que a pessoa está se sentindo hoje, como é que foi brevemente ali a semana dela, de acordo com aquilo. Se você teve um plano de ação, um registro de pensamento, vamos lá retomar isso da semana passada para cá. Eu preciso lembrar onde paramos semana passada. Preciso voltar para os meus registros por escrito para isso. Se eu atendo 20 pessoas num dia, gente, como é que eu tenho condição de fazer isso? Eu não lembro nem quem é essa pessoa. Então, assim, a gente precisa também pensar que uma agenda lotada não nos permite cuidar da gente em termos de saúde, fazer uma atividade física, fazer outras coisas da vida. Então, a vida após a profissão. Para Exato, além da para além profissão, da né? profissão, Porque a porque a gente profissão é uma das nossas esferas, a gente, né? sim, Tem muitos outros desejos e e às vezes vontades são casos muito e difíceis demandas. também que a gente precisa Sim. ter esse autocuidado. Então, se eu atendo muitas pessoas a um valor muito baixo, que me obriga a atender muitas pessoas num único dia, como é que eu saio desse dia? Exausto. Exausto. E aí, como é que eu, terapeuta, estou diante de um cliente que chega com demandas específicas de trabalho demais, talvez eu já esteja em um quadro de burnout, por exemplo, uma coisa assim. Aí você tá lá, cara da derrota, diante do seu cliente, dizendo para ele a importância de fazer atividade física, de ter uma alimentação saudável. E cadê? Você está fazendo o quê? Comendo entre um cliente e outro, por exemplo, comendo uma porcaria, no sentido mesmo de pobre em termos, né, de valores Nutricional, né? nutricionais. E assim, e eu acho que, de certa forma, negando aquilo que você porque assim, o psicólogo, a psicóloga, a gente trabalha com saúde, Saúde. né, e aí a Organização Mundial de Saúde tem um conceito bem interessante, né, que é muito amplo sobre saúde, então assim, é no mínimo contraditório que você seja ali um profissional que deve cuidar e você não consegue sequer garantir A sua própria a sua saúde, própria né? saúde. Inclusive a sanidade mental, né? Exato. Que acontece muito adoecimento de psicólogos, né? Com Veja bem. certeza. E não se fala a respeito disso. Se Não fala. se É fala. bem É quase que interessante. proibido, inclusive, né? Que as É, pessoas acham, nossa, deprimiu, era psicólogo. Gente, é psicólogo, mas é uma pessoa. Gente, Tem recentemente, problemas, tem recentemente chegou questões. até mim um caso de uma psicóloga atendendo 80 clientes por semana, trabalhando Como é 3 que turnos, mantém a incluindo saúde sábado mental? e domingo. E aí a gente pergunta exatamente isso, como é possível? E aí a gente entrar nessa lógica de exploração da nossa mão de obra, né? Uhum. É muito prejudicial não só para a gente, mas também para a oferta do serviço que a Do gente está serviço, né? No exato. tratamento colocando. da pessoa Exato. que Do outro procura, lado, Porque né? percebe que 20 minutos a pessoa começa a falar e a gente, infelizmente, já acabou. A gente não fecha, a gente Quando não você tá pede o começando. feedback. E aí isso tem um impacto na relação terapêutica. E também, cadê esse nome no mercado? Você tá fazendo de que maneira, né? é, Como é isso? Você tem uma agenda lotada, você tá fazendo seu nome, mas como é mesmo esse nome? Que, porque é minha psicóloga, quando eu tô começando, o negócio acaba, então, Exato. E aí, né? às E qual é a vezes, qualidade se técnica essa. disso, né? Sim, e se essa pessoa que foi atendida por você nessas condições de 20 minutos, ela não tem nem tempo para se sentir acolhida, para fazer um vínculo terapêutico, se ela tivesse condição, por exemplo, ela mudou de plano de saúde, você atende particular, acho que ela vai querer fazer com você? É uma pergunta. É Sim, uma boa pergunta. provavelmente. aí ela vai buscar outra É. profissional, talvez que eu digo, gente, negociar diretamente com as empresas talvez seja muito difícil para cobrar um pouco mais, etc. Mas a gente pode negociar diretamente com os clientes. Uhum. Não estou dizendo que a gente deva abrir todos os clientes e com valor reduzido, não é isso. Mas quando você consegue cobrar um valor justo pelo seu trabalho, porque às vezes a gente esquece que o nosso valor de sessão deve incluir os nossos impostos, os nossos custos que não são Operacionais também, exato, que não né? são poucos, gente. A gente paga uma inscrição de CRP, a gente tem que pagar um contador, porque a gente precisa emitir notas, recibos, etc. A gente paga imposto de renda, a gente paga imposto sobre serviço. Então a gente tem muitos custos. A gente tem que ter um dinheiro para comprar livro, para se inscrever no congresso, para fazer um Claro. novo curso de Atualizar atualização. sempre, Então, estudar assim, tudo sempre. isso precisa fazer parte. A gente ter supervisão, a gente ter a nossa própria Importante. terapia. Então, se a gente não colocar isso na nossa conta, a gente acha que pode fazer um valor muito, muito, muito reduzido. E aí a gente vai fazer o quê? Continuar no trabalho anterior, o que a gente fazia, a forma
formação da psicologia para complementar a renda, e a gente vai adiando essa ideia de viver de psicologia, e a gente pode sim, cobrando valores justos, abrir horários na nossa agenda em que a gente possa cobrar um valor bem reduzido para pessoas que de fato precisem. Por quê? Sim. Porque quem ganha um salário mínimo, gente, não tem condição de pagar uma psicoterapia com o valor estabelecido pelo nosso conselho, por Uhum. exemplo. Então, assim, para que a gente possa ajudar alguém, a gente precisa estar bem. É verdade. Então, a gente também não pode perder de vista É, isso. e a TCC, ela enfatiza o positivo, né? Sim. Aí eu fico me questionando como é que fica um profissional, né? O que ele vai encontrar de positivo, como é que vai lidar com essas emoções e essa mercantilização do trabalho, né? Do nosso. Eu tenho uma amiga que ela usa uma expressão que eu acho maravilhosa, que ela diz assim, é o nosso servir ao mundo. Então, essa mercantilização do nosso servir ao mundo, ela não ajuda a construir absolutamente nada, né? Muito pelo contrário. E tem uma outra característica interessante da TCC, é que no final ela busca com que o paciente, o cliente, ele seja seu próprio terapeuta, né? E é interessante porque a Joyce falava antes, vários casos que ela citou aqui, eu fui entendendo isso, né? A maneira como isso é abordado, como isso é trabalhado, para que de fato essa pessoa, ela, na história a gente fala que a gente tem que trazer as coisas para a consciência, né? Quando você traz para a consciência, você consegue entender melhor e, portanto, encontrar caminhos e alternativas, né? E a TCC tem essa característica, né? Fazer com que você possa cuidar de você. Ô, Joyce, na prática, né, é um princípio, né, tornar-se é um objetivo, né, da TCC, Sim, tornar-se o próprio terapeuta sim, ao final de tudo, né. sim. Como é que funciona isso na Como prática? é que funciona isso? Veja que a sessão de terapia ela tem uma duração muito curta. Ou seja, nosso dia tem 24 horas. Normalmente a gente inicia a psicoterapia uma vez na semana, vai durar aí 50 a 60 minutos, 40 a 60 minutos por Uhum. semana. E a terapia tem esse objetivo, ela é educativa. TCC é Psicoeducativa é um princípio É, também, é né, um princípio básico. princípio inclusive. dela. Educativa significa que tudo que é feito dentro da sessão e o que a gente ensina ao cliente a fazer durante a semana é um processo de aprender a olhar para os meus pensamentos, avaliar, questionar, buscar evidências. Tudo isso a gente vai ensinando ao cliente. Observe que a Edna fez com a filha dela. A filha dela estava apreensiva com a viagem da mãe de avião. Uhum. Sim. Quando você ensina para sua filha para buscar as evidências do número de acidentes de avião em comparação com os voos que existem ao longo de um mês e a quantidade de acidentes é ínfima. Você está ensinando a ela a buscar evidências. Então, isso ela vai ampliando para outras situações em que ela também estiver apreensiva. Por exemplo, ela tem 11 anos, ela vai estudar e vai fazer avaliações de apresentação oral, ela vai fazer provas escritas na vida Uhum. dela. E algumas vezes estudantes têm pensamentos automáticos distorcidos do tipo: vou tirar zero. Quando ela ensinou sobre o avião, em alguma medida ela também ensina que, diante desse pensamento, a filha dela pode questionar esse pensamento. Mas quando na vida eu tirei zero? Até pode ter tirado zero na Uhum. vida, mas foi uma vez, duas vezes. E o que aconteceu? Ou seja, a gente pergunta coisas do tipo, sim, e o que pior pode acontecer se você tirar uma nota ruim? Se você apresentar e não for bem, o que pode pior? Ah, o pior que pode acontecer é tirar zero. Sim, tirar zero, o que acontece? Pode estudar para a segunda unidade, Uhum. você pode buscar um reforço escolar, você pode treinar melhor na próxima, ou seja, não pode ser o fim do mundo ou o fim da vida dessa pessoa. Uhum. Observe que a gente tem estudantes hoje, nesse momento, entrando em novembro, que é um mês onde a gente tem maior número de suicídio de crianças e adolescentes. Alarmante esses Por números, né, quê? Porque está inacreditável isso. associado também ao quê? O processo de finalização do ano, a recuperação, o perder o ano, O Enem. o Enem. Gente. Então, percebe que É. quando a gente tem uma pessoa que diz assim, passar no Enem é a minha vida, se eu não passar no Enem, eu não tenho mais vida. E aí a gente começando a compartilhar com o cliente de que fracassos existem, sucessos existem e que a gente faz de novo. No meio do ano tem outro Enem. É como o AB, né. Sim, Vai fazer até sim, que uma hora passa. até que Uma uma hora hora vai, acontece, exato, né. Sim. acontece. Então, o que a gente tem visto é nesse sentido mesmo, de que a gente vai aprendendo a questionar os meus pensamentos e eu não vou
sempre ficar apegada à catástrofe, sempre ao zero. Entre uma apresentação, uma prova, eu posso tirar do 0 ao 10. A psicoterapia, apesar da gente estar valorizando muito, ela não é magia, ela é só um momento curto ao Sim. longo da semana de alguém. Então, normalmente a gente faz encontros semanais. Claro que em alguns casos a gente pode ter 2 sessões por semana, mas depois de um tempo na TCC a gente vai até espaçando as sessões, preparando esse cliente para alta e tudo mais. E, portanto, a gente não quer manter esse cliente em terapia a vida inteira. Sim. Até, Então, até porque é um princípio da TCC também, né? exatamente. Se preocupar Então, com esse tempo de terapia, né? exato. E aí a gente vai ensinando, à medida que esse paciente vai trazendo o registro dos pensamentos dele e ele percebendo como é que isso se comporta, isso vai se relacionando com as emoções e comportamento, ele vai podendo aplicar isso que ele aprendeu em terapia com um pensamento, com 2 pensamentos, com 3 pensamentos, a outras coisas que vão acontecendo ao longo da semana. Então, por exemplo, essa coisa da descatastrofização. Ele vai aprendendo que ele tem pensamentos catastróficos para muitas situações, especialmente se ele é um paciente ansioso. Uhum. Então, um paciente ansioso marca uma viagem, ele já pensa: eu vou ter uma crise de ansiedade dentro do avião, vai ser horrível. Se esse paciente for convidado para uma festa, e ele diz assim: eu vou passar mal na festa, eu vou ser o centro das atenções nessa festa, vou estragar a festa, vai ser horrível. Se ele faltar ao trabalho porque ele adoeceu por uma coisa qualquer, primeiro pensamento: vou ser demitido. O meu chefe não vai acreditar. Não vai Vai acreditar achar em que eu mim, tô vai achar tentando que é burlão. mentira. E aí você vai para a busca de evidências. Quando você faltou na vida, você percebe que todo funcionário tem o direito, o CLT, a faltar porque ele está doente. Sim. Então, a esse paciente vai olhando para outras situações na vida dele que ele já se desesperou e que aquela catástrofe de fato não se concretizou. Ela é apenas uma das milhares de possibilidades de Possibilidade. acontecimento. Então, ela vai explorando isso para outros contextos da vida dela. Mulheres muito ciumentas, homens muito ciumentos que trazem essa coisa de: liguei para ele e 18 vezes ele não me atendeu. Com certeza ele está me traindo. É o pensamento automático. E pode estar qualquer coisa E que não pode tenha estar nenhuma qualquer relação coisa. com Não tem mulher, nada a ver. né? Exatamente. E aí a gente começa a fazer o quê? Questionamento socrático, Sim. um em cima do outro. Mas vem cá, que outras possibilidades existem para além de estar te traindo? Sim. Todas as vezes que você não atendeu o celular, significava que você estava traindo seu namorado, seu marido, sua esposa? Ou seja, aí a pessoa começa a pensar que pode ter esquecido o celular dentro do carro, a bateria pode ter arriado. Tava no silencioso. Botou Suas para carregar num possibilidades, lugar né? longe e por isso não está escutando, não deixou vibrando, não toca, e aí ficou no fundo da mochila, estava muito cheia a mochila, tinha um casaco ali que abafou, não dava para escutar. Existem muitas possibilidades, ou seja, a gente vai buscar. Se a pessoa já deu algum indício que de fato esteja te traindo, você percebeu alguma outra mudança de comportamento que justifique esse pensamento. Não é que a gente fala muito da ênfase do positivo. Não é que a Uhum. gente vai criar um cenário irreal para o Não é cliente. positividade tóxica, né? Não é Exato. sobre isso, Não né? é dizer assim, não, É claro que pensar seu outras marido não está te traindo, possibilidades, mas é né? assim, se seu marido estiver de fato te traindo, o que é que você pensa em fazer? A pessoa: vou cortar a roupa dele, jogar na rua, não fazer coisa. Peraí, você está preparada para receber um processo? A gente também vai alertá-lo de que nem tudo que As ele consequências deseja. disso, A né? gente vai perguntando para esse cliente também ter uma noção. Então, positivo no sentido de vamos, no mínimo, garantir esperanças para esse paciente. Uhum. Então, assim, às vezes o paciente chega completamente desolado, achando que, tá bom, é a última coisa que eu vou tentar, mas eu não consigo, eu já não durmo há tanto tempo, eu já não consigo sair de casa, eu não ando mais de ônibus. E aí você dizer para ele que você já cuidou de outras pessoas que chegaram com casos similares ao dele, que a literatura está cheia de evidências. Então, não, você não vai inventar mentira, já cuidei de muitas pessoas. Não. Às vezes é o primeiro caso daquilo, você vai estudar, mas a literatura está cheia de evidências mostrando melhora significativa nesses quadros, ou seja, diminuição desses sintomas. Pacientes ansiosos chegam, às vezes, querendo zerar a ansiedade. A gente vai fazer uma psicoeducação. A ansiedade é uma emoção básica nossa, então ela está presente, ela nos antecipa cenários. O problema é quando a gente deixa ela tomar conta de tudo. Sim. Então, o paciente ansioso, ele vai viajar, ele vai montar a farmacinha dele, e isso é muito funcional. Montar a farmacinha vou estar em outro país, que eu vou pedir uma medicação lá, será que na outra língua é a mesma coisa, o princípio ativo, eu vou numa farmácia, eu vou ficar perdido?
Não, vai ao médico, pega a sua receita, põe ali, a embalagem transparente, tudo certinho. Vai evitar um problema na sua vida. Agora, não vou viajar porque eu imagino que eu posso ter algo. Eu acho que é não deixar que essas crenças disfuncionais, elas se transformem numa visita. Eu costumo dizer isso, né? Que a visita a gente serve café, água, ela se instala, né? Porque ela fica muito Sim, vai confortável. chegando, vai Ela vai ficando, chegando, ela vai né? ficando. Sim. E a respeito disso, a gente comentava um pouco antes, né? No contexto da educação, por exemplo, aquela história, aquela questão do Enem, desse período que você comentava antes, né, Joyce? A gente vai chegando agora o mês de outubro, novembro, dezembro, é quando a gente mais tem casos de tentativas de suicídios entre crianças, adolescentes, jovens. Isso é assustador. Muito. Porque, assim, eu, como professora de terceiro ano do ensino médio, a gente vê acontecendo os episódios de as ausências, o adoecimento físico, Uhum. emocional também, as crises de ansiedade, antes nós tínhamos, por exemplo, uma sala com 2, 3 alunos que faziam numa sala de mediação, porque tinha um TDAH, alguma coisa do tipo. Hoje, a sala de mediação ela é uma turma lotada, porque existem estudantes que não conseguem mais fazer a prova na sala de aula junto com todo mundo, porque se sente observado, porque tem medo do fracasso, porque já chega tensionado para a prova. Algumas pessoas não conseguem fazer nem na sala de mediação, é aluno que desmaia, é aluno que passa mal. Isso é uma realidade que a gente tem vivido. E esse adoecimento tanto acontece com o estudante, mas os professores são cobrados demais, porque a gente também tem que apresentar resultado, porque você também tem que ter dado todo o conteúdo, porque você tem que ter feito tudo que era possível, todas as revisões possíveis e imagináveis, né? Para dar conta dessa grande cobrança que tem a ver com o Enem, principalmente, mas não exclusivamente. Sim. E percebe que a nossa cultura atual, ela é quase que exclusiva do sucesso. A gente não compartilha foto de coisas ruins. Vida é poucas páginas, talvez, tem Só um pessoas perrengue, felizes, mas um né? perrengue é O perrengue é chique. chique, é verdade, Entende perrengue chique. que Ainda você tem faz a isso. besteira ou a coisa que Uhum. aconteceu desagradável aconteceu em Paris. Então, ainda tem um Né? atenuante aí. Mas a gente não compartilha os fracassos. Dificilmente, Difícil. né? Exato. Então, assim, para o estudante, eu sou de 80, então eu fui fazer vestibular em 98, foi quando eu me inscrevi. Nessa época, fazer cursinho ainda era uma coisa absolutamente comum, normal. Sim. Ou seja, a gente tinha muito menos vagas nas universidades, o Sim. processo de ampliação foi depois disso, mas hoje todo mundo que quiser fazer faculdade faz faculdade. Mas é óbvio que ainda tem os cursos de alto prestígio, as universidades públicas, aquelas que são ainda mais disputadas. Uhum. Mas as pessoas não dizem assim, fiz o exame para tirar habilitação, perdi 3 vezes, só passei no terceiro. Não dizem, minha OAB eu só consegui na quarta vez. Ou o curso de medicina eu já estou tentando pelo terceiro ano, por exemplo. Mas é muito comum apenas a foto da comemoração, da celebração. E um filho hoje, gente, ele tem sido um investimento muito alto para as famílias. Sim. Então, a gente diminuiu o número de filhos nas famílias. Então, as famílias hoje de classe média, elas podem investir financeiramente muito mais no seu filho. E o retorno que eles querem disso também Pois é é. alto. Então, essa cobrança. Então, o Exatamente. que é o filho de sucesso? É o filho que passa no vestibular de alto prestígio. Ele entra na faculdade como se isso fosse uma garantia de sucesso financeiro. De Não é, preferência né? em medicina, E viu? às Não vezes a é. É. preferência é o sucesso financeiro. Financeiro. Pouco importa se esse menino se conecta com essa futura profissão, se ele ainda está pronto, se ele já está pronto para tomar essa decisão, porque às vezes você tem meninos que estão completamente imaturos. Muito, né? 17, Às 18 vezes você anos. Você pula tem de que uma etapa. decidir. Exato, às vezes você pula de uma etapa de eu não garanto autonomia para essas crianças, eu não vou colocando num processo de crescimento, mas agora ele fez 18, agora ele tem que assumir muitas coisas. Eles não foram preparados. Você deu aula em colégio de classe média alta, meninos que só saem de carro, Sim. só saem de carro, descem.
de carro para ir para a escola, na Não porta sabe da nem escola. atravessar a rua. E aí é o sabe que Eu eu falo digo. para meu uma filho, rua. olhe para um lado, olhe para o outro, filho, preste atenção. Exato. Porque na nossa época era um outro Era uma contexto, outra né? Eu Sim. andava de ônibus, né? A violência era menor, nossos pais soltavam, né? Sim. A gente mais. As crianças e adolescentes hoje, da classe Eles média, são monitorados estão o tempo o tempo inteiro. inteiro. Monitorados. Veja que as câmeras estão aí, a escola. Se eu só tenho um filho, todo o meu investimento de afeto, de dinheiro, de expectativas é nesse único filho. Eu dou muito exemplo na sala de aula, assim. Minha avó, gente, que morreu com 84, morreu Uhum. há 12, 13 anos. Minha avó engravidou 14 vezes para ter 7 filhos vivos, ou seja, 50% da prole dela morreu. Morreu. É. E você acha que a minha avó chorava pelos filhos que ela perdeu? Muito provavelmente até que não. Se perdesse talvez a vaca da família, isso representasse de fato um grande problema. Mas naquele momento, se você engravidava de novo, você não tinha apego, você não tinha uma construção de um vínculo com aquele bebê. Aí tinha a ideia de precisava nascer depois de tantos dias para ver se vai vingar. Vingar. É. Minha avó, por exemplo, tinha falas do tipo assim: não se começa a fazer enxoval do bebê antes do bebê nascer. Mas a gente tá vendo na nossa cultura, as pessoas nem engravidaram ainda, já estão comprando um enxoval em Miami. E E já fazendo estou chá fazendo sexagem, revelação. fazendo chá da O chá da revelação. revelação, com tudo que. E essa questão da relação com a morte, a história estuda muito a respeito disso, né? E a relação da maternidade, porque de fato as mulheres perdiam com muita frequência. Primeiro que a maternidade era compulsória, Sim. né? Você engravidar, só não engravidava se você alguma condição Você muito não tem nem o direito de específica. escolher sobre Exato, o não seu tinha, corpo não quando o tinha. que acontecer, né? E essa questão da morte prematura, né, das crianças, né, esperar vingar de ter 14 filhos, 7 deles morrerem, isso fazer com que a relação, inclusive essa maternidade, ela foi se aburguesando. O avanço da medicina foi fazendo com que a gente criasse outros vínculos. A amamentação, que durante muito tempo era algo relegado, né? E depois a gente vai Não era fazendo, estimulada. não era uma coisa estimulada, a gente vai fazendo esse resgate. E eu li recentemente uma matéria com estudantes do curso de medicina em que eles foram questionados se não fosse medicina, se eles pudessem escolher. E é interessante que a maioria não escolheu medicina. É Não muito seria uma escolha curioso você falar medicina. isso. Eu tive um professor no ensino médio que ele formou em medicina. Ele passou 6 anos, entregou o canudo para a família e disse: agora eu vou fazer biologia. E era um professor de sucesso de cursinho de vestibular. Foi meu professor na época. Essa história me marcou muito, porque não era um desejo dele, né? Então ele viveu 6 anos o desejo da família. É, E quantas pessoas vivem o desejo da família e vão e seguem a vida no desejo da família e se frustram e adoecem e não dão conta, são profissionais medíocres, né? é Então, verdade. assim, é todo um contexto que entra pra. Desumanizados, né? Isso tem. Meu filho me procurou, ele tem 13 anos. Aí ele, minha mãe, eu acho que eu quero fazer, estou entre medicina e direito. Aí eu disse, você quer fazer medicina por quê? Ele, porque eu gosto de cuidar de pessoas, eu quero cuidar de pessoas. Eu falei, tudo bem, se fosse pelo dinheiro, eu já não iria lhe estimular. E direito, ele é pelo mesmo motivo. Eu falei, você tem uma vida inteira aí para poder E decidir. ele vai aprender que ele pode cuidar de pessoas independente de uma carreira. Que é cuidar de alguém, é cuidar dos afetos, é escutar, ser um bom amigo. Tudo isso é também cuidar de pessoas, né? Pode ser psicólogo também, enfim. Mas aí a gente volta um pouquinho sobre essa questão, né, do Enem. Então, essa pressão para o sucesso, ela é muito forte. E essa cultura midiática, essa cultura das redes sociais, a gente só compartilha o que dá certo. Então, Fica parecendo que se todo der mundo só tem errado, a a vida. sensação é que só eu fracassei. Porque a E por escola, trás dali tá todo mundo com a sim, vida real, gente. Porque na sim, vida real existe a frustração, o fracasso, né? As sim. coisas acontecem Sim, de e todos os que o lados. fracasso é visto como uma coisa terrível, não como uma das possibilidades. Coisas dão Exato, errado. coisas dão errado e a gente levanta e tenta outra vez. Então, o que talvez esteja faltando é essa conversa sobre também o que não dá certo. Às vezes as pessoas olham para os outros, elas estabelecem comparações. Às vezes eu vejo sala de aula, apresentação de um seminário, o aluno está morrendo porque, antes de apresentar um seminário, porque ele quer apresentar o seminário como se fosse o professor dando aula. O professor tem 20 anos de Uma carreira. autocobrança É, E excessiva, ele não né? se coloca no lugar de eu sou um aprendiz, é a primeira vez que eu estou lendo sobre isso. Essa responsabilidade ela também é partilhada. Ou seja,
Às vezes é o medo de falar uma besteira. Sim, o professor está na sala de aula para corrigir a besteira. Esse é o papel, a E é esse função o lugar da dele. faculdade, da universidade, da Da escola. É esse o escola, lugar do exatamente. aprendizado, né? Exato. Então, assim, a apreensão, porque é uma avaliação, porque eu estou cuidando bem, eu quero fazer bem, o friozinho na barriga disso é valorização da tarefa que foi Sim. dada. Mas a ponto de alunos irem medicados, ou passando mal, por exemplo, para fazer uma avaliação, é algo que a gente precisa olhar. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo com as nossas crianças, nossos adolescentes? E às vezes eu vejo uma pressão tão grande que não se traduz nos resultados especificamente que são desejados. Ou seja, se a gente adoece, imagina o que é preparo de um ano para fazer o Enem e no dia o menino tem uma diarreia que não vai fazer a Tá com a prova. virose, ou tá com a E Covid, nesse ou tá com caso, HN1. pois é, porque muita coisa pode A vida é acontecer, fácil. a vida é assim, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, imprevistos eles acontecem. E nesse caso, em que, por exemplo, que o adulto, né? Ele é um adulto, ele vai até lá, ele procura a terapia dele, o acompanhamento. O adolescente e a criança. Como é que a TCC ela vai agir? Porque aí não implica também a família, Sim, né? E a gente tem uma questão que são as famílias, muitas famílias disfuncionais, né? A gente tem percebido um crescimento, inclusive, da violência, de um abandono, né? Assim, uma parentalidade exercida de forma negligente, né? A gente vê isso, inclusive, trazendo para esse contexto das redes sociais, já se fala a respeito disso também, dessa parentalidade negligente que não percebe que os filhos estão em sofrimento, que aquela criança ela está sofrendo um cyberbullying, ou ela está consumindo um conteúdo que não é adequado. Então, assim, a TCC, nesse universo em que você tem uma família, né, tratando com uma criança e com um adolescente que tem a família, e nesse contexto também dessa sociedade que está hiperconectada. Uhum. E aí, gente, a minha resposta é cai fora dessa. Por que cair fora dessa? Quando eu estava na faculdade fazendo os meus estágios, meu primeiro desejo era fazer estágio em psicologia escolar. Mas infelizmente as coisas não funcionam sempre das formas que a gente Expectativa e gostaria. realidade, né? Exato. Queria ir para a escola, enfim, que era um projeto social no Pelourinho, mais pastinha na época, que era um sonho. E uma professora que eu gostava muito das posições dela, que eram muito conectadas com educação e psicologia social. Só que no semestre do meu estágio, a escola simplesmente fechou. Não pude ir para essa escola. E aí as outras opções eram organizacional, que eu dizia aí, não quero. Recrutamento, relação, eu achava aquilo meio chato e, enfim, minha faculdade era muito marxista, você vai trabalhar para o patrão, pelo lucro. Então essas ideias vinham muito fortes. Eu falei, não. Outra opção era hospitalar, e o convênio que a faculdade tinha era com Aristide Maltês, trabalhar com oncologia, e eu disse assim, jamais. Adoro dar aula de psicologia hospitalar, mas não me bote num hospital de oncologia, em que o nível de sofrimento é alto, a quantidade de morte é imensa, Uhum. enfim. E aí, volta para a clínica, que não era o meu desejo inicial, mas eu acabei indo para a clínica. E quando eu cheguei para a clínica, eu fiz assim: já que eu estou na clínica, eu quero atender criança, porque outras matérias que tinham carga horária prática, eu tinha feito entrevistas de encaminhamento, as triagens com adultos e achava que com a criança seria legal, porque eu ia ter o desenvolvimento de práticas mais lúdicas, então aprender a lidar com a criança seria um ganho em termos de aprendizagem muito bom para mim, e também teria que falar com mãe, falar com escola, encaminhar para outros profissionais, então eu achei que a criança seria muito bacana. Amava trabalhar com as crianças, gente. Mas eu fiquei muitos anos fora da clínica justamente por causa de Da família. família. Parece professor falando. A gente adora os alunos, Professor e promessa das psicólogo famílias. tem uma conexão Mas real, né? exato. E aí, assim, eu lembro que uma das primeiras professoras do meu filho, eu dizia a ela, eu sempre tive sonhos na vida. Um deles era criar uma creche. Mas depois que eu vi que família é um problema, eu não quero mais saber de creche. Aí ela dizia assim: então a gente abre uma creche somente para crianças órfãs, a gente não tem que lidar com as famílias. A gente brincava com isso e não tinha graça alguma essa Uhum. brincadeira, mas eu percebia que as famílias, quando topavam, quando de fato se engajavam, né, no processo terapêutico da criança, quando a gente encaminhava os pais. Olha, seria bom que vocês fizessem psicoterapia. E quando eles topavam, a criança deslanchava. Quando as famílias escutavam as nossas orientações e elas punham isso em prática, a criança, gente, avançava muito. Mas a gente tinha famílias que
Muito pelo contrário, atrapalhavam Não o se processo da implicavam, criança, o culpabilizava essa dificultava. criança, tudo era só na criança. Então, assim, ó, o problema é a criança, ela é bode expiatório, ela não é vista como uma criança que faz parte de um sistema familiar, e tome aí o problema psicólogo e resolva. Mas hoje você trabalha com criança? Não, por Hoje isso Não, que ela eu caí desistiu. fora. Mas aí você tá o quê? Com adolescente, Hoje eu adulto? atendo no Adulto. máximo, assim, no mínimo 17. Essa fase aí do vestibular é uma fase que eu curto Tem muito. alguma coisa que chama atenção nessa sua clínica hoje Hoje me que... chama muita atenção. Uma comparação que eu fiz outro dia, eu disse assim, eu atendo adultos apenas, homens e mulheres, mas eu digo que a quantidade de mulheres que eu atendo hoje, eu poderia dizer que apenas uma, até agora, não tem um relato de violência sexual. Sério? Por que eu tô Isso me é algo, impactando, né? isso é Porque tem algo, dados, né, sobre É isso. isso. isso é algo que me Talvez chama todas já muita tenhamos sofrido em atenção. algum momento da nossa Sim, vida alguma Sim. violência sim, mas dessa assim, ordem, né? sabe, frequentemente, e são pessoas conhecidas. São violências intrafamiliares, são violências por parceiros, por namorados, por Sim, Uhum. exemplo. sim, Então, isso é uma coisa que eu digo assim: os homens têm um nível de sofrimento? Tem. Eles sim, sofrem, eles trazem suas demandas, Sim, sim. sim. mas assim, me surpreende, não é nem surpresa, mas me entristece muito ver que a dimensão do sofrimento da mulher está muito relacionada também a crimes sexuais que aconteceram na infância, né, que marcam a história de uma pessoa e que às vezes só tem a oportunidade de cuidar dessas dores muitos anos Muito depois. depois, né? E a TCC ela fica muito no presente, mas em algum momento talvez ela precise Ela voltar no passado, precisa e né? ela Porque volta. Então, quando tem isso alguma é coisa que exato, impacta o presente, exato. né? Então, assim, a gente nunca vai chegar para o cliente que traz. Ah, aconteceu uma coisa na minha infância. Diz, não, não quero saber da sua infância. Não, se ele está trazendo aquilo, muito provavelmente é porque se conecta com o de O hoje. de hoje. Uhum. Então, assim, não é que a gente tenha isso de eu preciso voltar ao passado, saber de onde veio para poder resolver. Não, às vezes a gente sabe exatamente quando foi De a onde primeira vez, veio. de onde veio, como isso aconteceu, mas ter acesso a isso não é suficiente para remover um sintoma, para ter uma resolução de um problema. Então, a gente pode voltar lá no passado e aqui temos um sapo e a gente pode dizer assim, eu lembro do dia que eu estava na casa do interior da minha família e que eu estava num banheiro e o sapo. E eu fiquei presa, eu não consegui sair, o sapo estava lá. Depois disso, eu tenho horror a sapo, que eu me incomodo até com essa imagem de um sapo aqui, que é um objeto decorativo. Sim. Saber que foi lá no passado. Saber que fizeram uma situação mesmo de violência. Os primos encheram um saco cheio de sapo, jogou em cima de Jogar. você. Uma situação de violência que você vivenciou. Saber quando foi, como foi, etc. Resolve seu problema com o sapo? Não. Então a gente vai ter que trabalhar. Como é que é esse sapo aqui agora? Então, assim, a gente que mora em Salvador, talvez, um grande centro urbano, não tenha contato direto com sapos, mas se você for fazer biologia, se você for morar na Chapada Diamantina, os sapos vão estar lá. E Vão aí você estar vai lá. Os precisar sapos lidar. estão nos livros didáticos. Eu já tive uma aluna que em uma aula minha, evolução, né? Não tinha a mínima ideia que ela tinha uma fobia a Sim, sapos, e no livro de história tinha um sapo. sim, E aí, do nada, a menina entrou em desespero. E eu não sim. entendi o que, que estava acontecendo. Eu desesperada na sala de aula, porque eu tinha que acolher a Gente, menina é até coisa que o eu professor entender, passa, né? até eu entender que era a É um imagem de multiprofissional, um né? É sapo múltiplo. no livro e que ela tinha fobia do sapo, gente. Levou um tempo, porque ela gritava, ela estava desesperada, ela estava em pranto. Então eu imaginei que ela estivesse passando mal, que alguma coisa tivesse acontecido, mas não. Era a imagem de um sapo no livro de Gente, que história, na coisa. parte de evolução. Quando a gente está falando de Darwin, enfim, Sim. né, de evolucionismo, tinha lá um E sapo. olha que interessante esse seu exemplo, porque ele é muito bom para ilustrar algumas técnicas que a gente vai adotando na TCC. Então, esse nome aí, cognitivo comportamental, veja que até agora eu dei muita ênfase ao cognitivo, à reestruturação desses pensamentos, mas a gente também adota técnicas comportamentais. Nesse caso, por exemplo, a gente poderia fazer uma exposição dessa pessoa, uma dessensibilização sistemática. Veja que se com a imagem do sapo ela já tem esse tipo de reação emocional, Imagina com o imagina com o sapo, né? Um próprio sapo. sapo. Nossa, que sofrimento, Então, né? assim, a gente estabeleceria com ela uma hierarquia, e se isso for, claro, um objeto de tratamento, se ela Sim. quiser ir para Medo de terapia, etc. sapo. Tenho medo de sapo e Isso a me viagem do mobiliza, terceiro né? ano da minha escola vai ser para Chapada Diamantina. Sim.
quero muito ir, vai ser importante para mim, mas o sapo da aula de biologia, de história, da evolução, etc., me deixou tão mal. Que já Como me é que vai angustia essa ser? viagem antes de começar, Exato, né? como é que vai ser um lugar que eu sei que o sapo tá lá? E que ele E pode vocês pular. anotam, Joyce? Vocês fazem anotações? Sim. Ela tem um caderninho, Sim, o cliente ele pode ter o anota. caderninho dele. A gente pode, uma sessão, por exemplo, ter uma prancheta, fazer algumas anotações. Eu gosto muito. Se eu precisar de algo que o cliente tenha que lembrar, isso vai ser registrado, isso vai ficar por escrito para que ele lembre. Às vezes a gente tem cartões de enfrentamento, como a gente chama. Alguma coisa que o cliente precisa ser lembrado. Então, assim, toda vez que eu pensar em tirar zero, eu tenho que lembrar que eu nunca tirei zero na vida. Às vezes a gente faz um cartãozinho que ele deixa na carteira, a gente pode fazer no celular, uma imagem ali que ele cria no Canva, que ele deixa ali, para ele se relembrar em algumas situações. Então, nesses casos, eu posso entregar para o cliente, mas eu também registro por foto e digo a ele que vai ficar guardado na pastinha dele. Porque se ele perder, então aquilo ali fica Tem um backup. guardadinho, tem um Tem um backup. backup, E Exato. aí segundo ajuda a a ser até o... metodologia, né? Hã? Tem uma metodologia, Sim, isso é sim. bem E bacana. aí ajuda a ser o próprio terapeuta também, né? Sim, Porque aí vai voltar para as anotações, volta. vai repensar, né? No, Sim. no pensamento disfuncional, Sim. né? Naquela crença, seja de E que ordem quando foi, aí você vai trabalha uma voltar. coisa em sessão de terapia, você começa a dizer assim: poxa, mas eu talvez tenha me desregulado emocionalmente numa situação específica, porque eu não consegui ter pensamentos alternativos. Recentemente, um cliente trouxe uma situação de um acidente de carro. Não foi um acidente grave, não, gente. Foi uma situação de saindo de uma vaga de garagem, arranhou o carro, a lateral do carro. Sim. Ele não conseguiu pensar, por exemplo, que o acidente só envolveu o carro dele, não envolveu mais ninguém. Mas aí... Não teve nenhuma vítima, não atropelou ninguém, não, sabe, não bateu em outro carro. Ele Então, só pensou Uhum. unicamente: minha mãe vai me matar, porque ele estava no carro da mãe. E não é um matar, vai enfiar uma faca no meu peito. Sim. É assim, eu vou ter que ouvir muito. Minha mãe vai se desregular emocionalmente, vai gritar horrores. Enfim, talvez ela me tire o carro, etc. Ele pensa num cenário catastrófico. Então, ele chega em casa, e aí ele entra em pranto, chora muito, se desespera. E tudo aconteceu porque ele se perdeu no horário e atrasado para buscar a própria mãe. Então, percebe o quanto que isso gera uma desregulação emocional, a tal ponto que ele não conseguiu pensar em outras alternativas. Do tipo, meu trabalho, eu posso pagar o conserto. Eu posso pedir desculpa e resolver o problema, né? É uma outra possibilidade. E a mãe, no fim das Não contas, podia nem brigar. Podia nem brigar. sim, acontece. Acontece, porque é isso Verdade. mesmo. Teve uma criança numa festa que meu filho tava, que ela entrou nos prantos, ela ficou desolada porque ela tinha sujado a roupa. Era uma festa dessas assim, que tem lama, que tem tinta, que é dessas festas bem lúdica mesmo. E aí o menino tava assim: nossa, minha roupa é nova, minha mãe vai me matar. Começou a chorar, desesperado, uma criança, ele devia ter o quê? Uns 10 anos. Eu disse, gente, Aí você percebe que, para a mãe que tem talvez esse único filho, ela fez um investimento financeiro muito alto. Quantas horas de trabalho, até longe desse filho, ela precisou para pagar esta roupa nova, que representa para ela uma conquista, que ela olha e diz assim: olha como meu filho está lindo com a roupa nova que eu pude proporcionar. Só que essa roupa nova para a criança representa uma prisão. Ela quer ter exatamente. Criança quer palha. se sujar, A quer criança quer quer enrolar. Ela brincar. quer ser criança, Então né? percebe que É o isso. pensamento diante da roupa nova para a criança é: roupa nova é um tormento na minha vida, porque minha mãe me enche o saco. É mesmo, viu? Então, assim, a roupa que tá com a manchinha, a roupa que já tá apertada, que a mãe já tá ali pensando que vai pra doação porque já tá ficando pequena. Essa era a roupa pro menino ir pra esse Pra ir, tipo de né? festa. A gente precisa refletir. Eu, por exemplo, minha filha adora comida japonesa, né? Mas ela ama. Se ela pudesse, ela comeria todos os dias. Ela é completamente apaixonada. E aí, toda vez que nós saíamos, ela, filha, a gente faz isso, né? A gente arruma, a gente leva, e aí a roupa voltava suja. De molho De shoyu, molho porque vai shoyu, manchar que não todas vai as sair. roupas. Resultado, pronto, nós resolvemos o problema. Não, Vamos só vai com sempre de a roupa já preta. manchada. Roupa preta, né? Com roupa Vai com a preta. roupa. Eu faço isso com meu filho, ele vai com roupa mais escura, porque ele também adora e mancha todas, E né? vai manchar. Então a gente tem que ter, o adulto também precisa, né? Ter essa Meu filho capacidade. mesmo, né? É Essa percepção exatamente, essa da criança. percepção. Porque... E assim, gente, o nosso papo tá maravilhoso. Se eu pudesse, a Então. gente ficaria aqui por muito mais tempo, mas nosso podcast está caminhando para o final.
E aí eu queria ouvir de você, como é que você sentiu nessa experiência, Joyce? Ai, gente, acho muito melhor do que eu imaginava. Ou seja, os pensamentos iniciais são: Sim. meu Deus, isso vai ficar registrado. Ai, há quanto tempo que eu não faço esse tipo de coisa? Que eu lembrei um pouco de quê? Do momento da pandemia, aulas online, tinha que gravar, etc. Verdade. Mas eu me Tive senti aulas suas da muito. pandemia online. Eu me senti muito confortável, porque eu senti que foi um bate-papo. Sim. Então, assim, leve Uhum. e que vai chegar para outras pessoas. Então, ao invés de eu pensar, isso vai ficar registrado, e se eu falar qualquer besteira, enfim, se eu falar qualquer besteira, os livros estão aí para corrigir as coisas e vai chegar para outras pessoas. Isso eu acho que é o mais importante, né? Sim, ô Joyce, que delícia, viu? Não é? Obrigada, viu, por Maravilhoso. ter aceitado, ter topado, Sim. né? Exatamente. Ter Mas conte ter comigo. disponibilizado o seu tempo, sua energia, né? Sua inteligência, sua sabedoria também. Então, foi Você se sentiu como, Cris? Para você? pra mim também. Eu também estava, no primeiro momento, preocupada, né? Com isso, aquilo outro. A gente fica pensando mil coisas, né? Coisas que, no final das contas, talvez nem façam tanta, né, diferença, nem tenham tanta importância. Mas eu acho que, quando a gente chegou aqui, o acolhimento da galera também aqui, meus agradecimentos a essa galera aqui do estúdio, né? Então, fui bem acolhida lá embaixo. Cheguei, Joyce é maravilhosa, né? Já tinha estudado com ela, até comentei com você. Vai ser massa, Foi. porque Joyce é massa. Então, esse negócio vai fluir, vai ser tranquilo. E aí foi fluindo, a gente foi conversando, foi falando da vida mesmo, né? Porque a TCC, a psicologia tá na vida, e aí a coisa fluiu e. E aconteceu. Eu ficava dizendo para você, não, fique tranquila, que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E eu fico, Deu. eu fico muito feliz, gente. Primeiro que eu sou apaixonada, adoro Você falar. Já tá veterana nesse negócio, a veterana, né? Quase isso, né? Segunda edição. Eu adoro o fato de que a gente pode. Eu amo podcast. Porque o podcast, ele me lembra o rádio, ele me lembra, enfim, essa coisa, o contato olho no olho, a gente tá junto e a possibilidade sempre de podermos falar para que muita gente possa nos ouvir. Porque acho que conhecimento é isso, né? É você fazer Chegar. para jogar. A gente lança para o Verdade. universo, mas a gente lança com muita responsabilidade, com muito Verdade. cuidado. Então, eu sou muito grata pela sua disponibilidade. Fiquei pelo WhatsApp mandando um monte de mensagem. Ela já deve estar pensando, nossa, como Pensamento automático, o pensamento ó. automático Sim. aí, mas eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Converso Então, com muito todo obrigada, mundo. professor. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Foi um momento de muita aprendizagem. Fico muito feliz. Eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Vai ser um grande sucesso. Essa nossa segunda edição do podcast, né? E agradecer mais uma vez à faculdade, ao curso de psicologia da Universidade da Faculdade Universo. Agradecer a professora Jaci Carla até, né? Porque nos orienta e tem nos ensinado tanto sobre a teoria cognitivo-comportamental. Uhum. Agradecer ao professor Rodrigo Sampaio, Sim. coordenador do curso de psicologia da Universo, aos nossos colegas que confiaram na gente. E agradecer também ao estúdio Pod Ram, o espaço maravilhoso, a gente se sente super acolhida, é ótimo, né, estar nesse espaço. E a todo mundo que vai nos assistir, eu espero que de fato seja para vocês tão prazeroso e tão enriquecedor quanto foi para todos nós. Muito obrigada.